Oi, gente, tudo bem com vocês? O nosso seminário é sobre a demência. Ficamos responsáveis por trazer um pouquinho, né, do que é, de como que funciona, quais os tratamentos. O nosso grupo é composto pela Bruna, Camila, Carla, eu, Marcela e o Rian. E eu espero que acrescente para vocês, que seja um conhecimento a mais. Bom, antes de iniciar as apresentações, eu gostaria de mostrar para vocês um mapa geral, né, de como que vai funcionar a nossa apresentação. Então, primeiro a gente vai estar falando sobre o histórico da demência. Quem ficou responsável por essa parte foi a Carla. Em segundo lugar, a gente vai estar falando sobre a fisiopatologia da demência, que eu vou estar falando sobre esse assunto. Em terceiro lugar, sinais e sintomas, que a Camila ficou responsável. Em quarto, tratamento medicamentoso, que a Bruna vai estar falando. E logo em seguida, o tratamento não medicamentoso, que o Rian ficou responsável. E para finalizar, vamos trazer algumas curiosidades sobre a demência. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o histórico da demência. A Grécia Antiga trouxe as suas primeiras contribuições para o entendimento da doença. Hipócrates, que era o pai da medicina na época, associava essa doença ao equilíbrio de humores, aos fluidos corporais relacionados à saúde. Na Idade Média, as coisas mudaram um pouquinho. Eles associavam a demência à bruxaria, a possessões demoníacas, por falta de conhecimento científico da época. Bom, já no Renascimento, eles iniciaram os estudos sobre anatomia, fisiologia, e aí começaram a entender do que se tratava a demência. Em 1906, houve uma descoberta muito grande, um marco importante para a época, que foi a descoberta do Alzheimer, que é um tipo de demência. E com isso, temos também os avanços do século XX, que um deles é a ressonância magnética, que nos permite avaliar melhor as alterações nos exames cerebrais. Então vamos falar agora sobre a fisiopatologia da demência. Fisiopatologia nada mais é do que estudar aquilo que foi alterado em algum órgão, né? Algum órgão lesionado. No caso da demência, é uma doença neurodegenerativa, ou seja, é algo neural. Então a gente vai ver essas alterações mais especificamente no cérebro. Então a demência, ela é o resultado da disfunção que acontece nos hemisférios cerebrais, especialmente nos córtex de associação, na formação hipocampal e também nas estruturas subcorticais e nas conexões da substância branca. Então vamos entender, né, o que é normal e o que foi alterado. A gente vê que a doença do Alzheimer, ela é a causa mais comum da demência. E as pessoas com Alzheimer, elas perdem neurônios, que são células nervosas que se comunicam e atuam em áreas do cérebro que são responsáveis pelo conhecimento, pela memória. Então a gente vai ver uma perda desses neurônios em pessoas que possuem a doença do Alzheimer, né, ou a demência em si. E como a gente viu, né, nessa disciplina, os neurônios eles vão se comunicar um com o outro através das sinapses. Eu coloquei uma imagem aqui que dá para ver, né, as sinapses, e dei um zoom aqui também, onde a gente pode ver os neurotransmissores sendo liberados e a sinapse de fato acontecendo. E a liberação desses neurotransmissores, ele vai permitir a comunicação entre uma célula e outra, né, no caso, entre os neurônios. E são essas comunicações que fazem com que a gente consiga escrever, com que a gente consiga fazer cálculos, lembrar de algo. E o que acontece na doença do Alzheimer? A gente vê que no Alzheimer existem duas proteínas que elas vão começar a se acumular no cérebro. Mas é interessante colocar aqui que essas proteínas, o acúmulo delas vai causar o Alzheimer, mas são proteínas que já estão no nosso cérebro. Quando eu comecei a estudar, né, para poder fazer essa apresentação, eu pensei, poxa, é fácil. Se eu hoje faço uma ressonância e vejo que tem um acúmulozinho ali, vejo que tem uma dessas proteínas aqui, eu posso já intervir e prevenir o Alzheimer. Só que o interessante é que essas mesmas proteínas são que protegem o nosso cérebro. Então não é tão simples assim combater o Alzheimer.
Mas vamos entender o que está acontecendo aqui. Essas proteínas elas vão começar a se acumular e vai atrapalhar as comunicações que a gente falou que é importante que aconteça. Então, essas proteínas elas podem começar a se acumular de 15 a 30 anos antes dos sintomas começarem a aparecer. Uma dessas proteínas é a beta-amiloide, que é essa amarelinha que a gente consegue ver na imagem aqui. Ela vai se acumular fora dos neurônios, atrapalhando as comunicações. Então, elas vão interferir onde as sinapses acontecem. E a outra é a tau, que vai se acumular dentro dos neurônios. Aqui na imagem a gente pode ver que é essa que está em azulzinho, se acumulando dentro aqui do neurônio. E ela vai estar afetando as funções biológicas, morfológicas dos neurônios e levando à perda desse neurônio. E onde está acontecendo, né, todo esse processo? Esse processo ele acontece na região do hipocampo, que é a região responsável pela memória. Então, a gente pode ver aqui na imagem, né? Se vocês olharem, tem aqui a setinha mostrando o hipocampo. E na ressonância magnética, é possível identificar também uma perda no volume dessa região. E é interessante pontuar que a doença ela vai começar aqui no hipocampo. Mas, com o passar do tempo, né, com a evolução da doença, ela começa a afetar todas as outras áreas do cérebro também. Eu quis trazer aqui essas imagens onde a gente consegue comparar, né, o cérebro saudável de uma pessoa normal e o cérebro de uma pessoa que já tem uma doença avançada de Alzheimer. Então, desse lado aqui, né, onde está escrito normal, a gente pode ver que os giros estão gordinhos. E no lado onde mostra a pessoa com Alzheimer, a gente vê que os giros, eles já estão mais contraidinhos, assim, como se eles estivessem sugados, né, atrofiados, enrugadinhos. Aqui também, quando tá, né, no corte, é possível ver que ele está menor, né, do que do lado de cá. E nessa outra imagem que está coloridinha, a gente também consegue ver como que o volume diminui, né? Como o cérebro parece que ele fica menor. Então, o cérebro, basicamente, ele vai atrofiar de maneira geral. A demência, ela se manifesta de diferentes formas em diferentes pessoas. Não existe um padrão certinho de sintomas que uma pessoa obrigatoriamente vai ter, mas existem alguns que são típicos, como a perda de memória, a confusão e mudanças na personalidade. Infelizmente, a demência, na maior parte das vezes, ela é reconhecida pelos familiares quando ela já está num estágio muito avançado. Por ela ser uma doença de instalação gradual, e ocorrer principalmente em idosos, muitas pessoas acham que esses sinais, esses sintomas, são uma fase natural da velhice. E aí, elas só vão reconhecer que existe algum problema quando o paciente já não consegue mais realizar atividades diárias, como controlar suas finanças, tomar remédio, se vestir, não consegue dirigir. Em geral, existem 3 grandes grupos da demência, que seriam as alterações cognitivas, que tem a ver com a perda de memória, com a dificuldade de se comunicar, com a perda de orientação de tempo e espaço. E aí nós também temos as alterações psicológicas, que tem a ver com a ansiedade, a depressão, as mudanças na personalidade, a paranoia. E por último tem as alterações motoras, que o paciente ele vai perdendo a coordenação motora, ele vai tendo incontinência urinária, incontinência fecal. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento medicamentoso da demência. Ele é feito por meio da administração de medicamentos que atuam aumentando alguns neurotransmissores no cérebro, como por exemplo acetilcolina, serotonina e noradrenalina. Ele também traz benefícios aos sintomas neuropsiquiátricos como ansiedade, depressão, insônia. E por que esse tratamento é tão importante? Ele é importante para controlar os sintomas dos portadores dessa doença, visando a qualidade de vida dos pacientes e, consequentemente, dos seus cuidadores. Alguns exemplos de medicamentos. Para demência e depressão, temos sertralina e paroxetina. Para Alzheimer, temos memantina e galantamina.
Mas claro, lembrando que cada caso é um caso e demanda de um auxílio médico. Junto ao tratamento medicamentoso, é importante ressaltar a importância do tratamento não medicamentoso, pois ele ajuda no processo de adaptação da pessoa que tem o diagnóstico, visto que a doença causa uma grande mudança na vida da pessoa, e ele auxilia nesse processo de mudança. O tratamento não medicamentoso, ele preserva as habilidades cognitivas e evita o surgimento de novos sintomas, sejam eles neuropsiquiátricos, psicológicos e comportamentais, proporcionando assim mais autonomia ao paciente e melhora significativa na sua qualidade de vida. Esse tratamento ele é feito por meio de intervenções através de atividades físicas, recreativas, cuidados personalizados, entre outras maneiras. Um dos exemplos que eu coloquei foi a musicoterapia, pois ela proporciona um bem-estar, ela controla o estresse, ela ajuda a reduzir a dor e melhora a memória, podendo aperfeiçoar a comunicação e até mesmo possibilita inúmeras interações. Eu vou falar algumas curiosidades agora que achamos interessantes. A primeira delas é que a demência afeta mais as mulheres do que os homens. O primeiro fator de risco é a idade, pois elas costumam viver por mais tempo. Outros fatores é depressão, a menopausa cirúrgica e a gravidez, como a pré-eclâmpsia. Outra curiosidade é o sono. Estudos dizem que dormir mais de 9 horas por noite faz com que aumente o risco de demência. Isso segundo um estudo do Reino Unido. Então, é importante que os jovens eles se policiem e preocupem mais com a sua saúde noturna, para que problemas assim não possam afetar futuramente. Então é isso. Foi muito importante todo esse estudo da dimensão que é a demência e poder trazer isso aqui para vocês. Então, queríamos agradecer e é isso. Muito obrigado.